Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano. E na nossa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre a cultura popular nordestina. Como vocês já sabem, nós vivemos na região nordeste do Brasil e a nossa região, ela tem uma cultura muito diversificada, ela tem uma riqueza cultural. Na nossa aula de hoje vamos conhecer alguns desses elementos que fazem parte da nossa cultura. Mas antes de começar, vamos para o nosso desafio? Os últimos desafios foram os seguintes: construir um relógio e tivemos também mostrar algumas atividades de lazer antigas e atuais. Então vamos para o primeiro, que foi sobre o relógio. Na nossa última aula de Ciências Humanas para o primeiro e segundo ano, a gente viu que com o passar do tempo, o ser humano ele foi procurando formas de marcar o tempo, de registrar o tempo. Utilizavam o sol, utilizavam água, a areia, eram diversos instrumentos, porque sempre houve essa necessidade de querer marcar o tempo. Durante o dia fazer atividades, durante a noite descansar, que antigamente não tinha energia elétrica. E com o passar do tempo foram surgindo novos instrumentos, relógio de ponteiro, relógio de pulso, relógio digital. Existe uma diversidade enorme. E eu pedi que vocês construíssem um relógio para vocês poderem brincar um pouco. Eu trouxe 2 modelos aqui. O primeiro, feito com um CD, que não ia ter mais uso, fizeram como se fosse um despertador. E sabe qual é a parte principal de se construir um relógio em casa? É saber colocar cada número na sua posição correta. Então, o número 12 vai estar sempre em cima, tá? E o relógio vai do 1 ao 12. E tem também esse modelo de relógio de pulso, feito com papel, feito com canetinha, material simples que você pode usar na sua casa. Pode até aproveitar um rolo de papel higiênico que já está vazio, cortar e fazer aí um relógio para você. E aí na sua casa, tem alguns relógios pela parede, tem relógio na mesa, ou é igual a minha casa que a gente só olha pelo celular mesmo? Chaminézinho já disse aqui que na casa dele tem um relógio enorme, bastante histórico, né, Chaminézinho? Porque alguns relógios são tão antigos que até contam um pouco da história do nosso país, certo? E eu tive na última aula do terceiro ano, falando sobre atividades de lazer, e eu pedi que você mostrasse uma atividade antiga, uma atividade atual. As atividades de antigamente eram brincar na rua, pular corda, brincar de bola de gude, construir um carrinho, construir uma boneca, porque antigamente não se tinha lojas para poder comprar. As crianças brincavam mais com os outros, brincavam correndo, porque não tinha tantos carros nas ruas, né? Sem contar das casas que tinham bem mais espaços. Mas também eu trouxe algumas brincadeiras atuais, que a gente pode pedalar com a bicicleta, andar de skate, pular corda, jogar futebol. Ler um bom livro também é uma atividade de lazer. Conversar com os amigos, com os familiares. Conseguiu cumprir todos esses desafios? Espero que sim, tá? Porque na aula de hoje, no final da nossa aula, já vai ter outro desafio para você. Então vamos para o nosso tema de hoje, Vamos aprender sobre a cultura popular da região Nordeste. Esse mapa que está aparecendo aí para vocês é o mapa do Brasil. E essa região que está aí pintada de vermelho é a região Nordeste. Temos 5 regiões, tá? Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E cada região é composta por diversos estados. E mesmo esses estados fazendo parte da mesma região e do mesmo país, a cultura é diferente. Uma festa que se comemora aqui em Pernambuco é uma festa diferente daquela que se comemora lá no Maranhão.
lá no Piauí. Porque isso aí vai depender bastante dos povos que vieram para esses lugares, que povoaram essas terras bem lá no início da nossa história. Então vamos lá. A região nordeste do Brasil é muito diversificada, já que o local foi influenciado no período da colonização por habitantes africanos, europeus e indígenas. Quando a gente estuda sobre a história do Brasil, a gente observa que os indígenas já estavam aqui nas terras. Os europeus, os portugueses, vieram para cá para colonizar e trouxeram também os africanos. Então, esses três povos possuíam suas culturas, seu modo de falar, seu modo de se vestir. Então, a gente tem essa influência. As coisas que a gente faz, a língua que a gente fala, o jeito que a gente se veste, é influenciado por esses povos, tá? A cultura do local, mesmo com essas variações, é bastante particular e típica. Isso se justifica pela região ter sido o primeiro local colonizado pelos portugueses ainda no século XVI. Então, a cultura daqui do Nordeste é bastante diferente da cultura das outras regiões do Brasil, porque fomos o primeiro local a ser colonizado. Naquela época, os portugueses vinham pelo mar. E quando você observa o mapa do Brasil, nós somos banhados pelo oceano. Então, os colonizadores chegaram aqui primeiro, tá bom? Então, vamos começar a conhecer um pouquinho sobre cada item. Vamos começar pelas festas. O mundo todo tem as suas festas culturais, o Brasil também tem sua diversidade, mas aqui no Nordeste nós temos as melhores festas. E eu trouxe só alguns exemplos aqui porque são tantas que eu poderia passar aqui vários dias falando sobre cada uma delas. Primeiro, o Carnaval. O Carnaval do Brasil, ele também é muito conhecido através dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas aqui no Nordeste, em Pernambuco, também temos muitas festas, inclusive temos o maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada, reconhecido pelo livro dos recordes, ó. Então, não é coisa só que as pessoas falam, é coisa que realmente foi comprovada. E alguns itens, um dos itens principais do nosso carnaval são os bonecos gigantes de Olinda. E você observa que as pessoas decoram as ruas, colocam bandeirinhas. Os foliões, que é assim que são chamados as pessoas que vão brincar no carnaval, colocam suas fantasias, suas máscaras. Temos aí a presença de diversos ritmos. Também temos a presença de diversas danças, diversas músicas. Essa festa acontece geralmente no mês de fevereiro e aqui no Nordeste ela é bastante vivenciada. Temos também a festa do Bumba Meu Boi, lá do Maranhão. É uma história em que Catirina estava grávida e ela sentiu o desejo de comer a língua do boi do capitão. E aí Mateus, que era o marido dela, vai atrás da língua do boi, dá para Catirina comer, e o dono descobre que o boi está morto, e aí começa toda aquela festa para fazer com que aquele boi reviva. E esse nome da festa, né, ele sofre variações em outras regiões, tá? Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, existem outros nomes para essa festa também. Por um acaso você já viu alguma vez nas ruas saindo boi bumbá, em que as pessoas gostam de fazer as danças? Uma pessoa fica dentro e vai se abaixando, levanta. É uma festa bastante linda. Tem aí também o Caprichoso, Garantido, que acontece no festival. É uma festa linda. Se você nunca viu, dá uma pesquisada aí na internet e você vai gostar muito de conhecer um pouco sobre essa festa. Temos também as festas juninas, né? Temos aqui Caruaru, capital do forró. E aqui no Nordeste também temos aí os estados com as maiores festas do Brasil. A festa junina acontece no mês de junho, em homenagem a São João, Santo Antônio, São Pedro.
E tem as quadrilhas juninas que saem nas ruas com seus trajes, com suas danças. E é uma festa que faz parte da nossa cultura, pois foi traga aqui para o Brasil pelos portugueses. Lá na Europa eles dançavam, as quadrilhas, as cortes faziam suas danças, e quando chegou aqui ela foi adaptada. Temos quadrilha tradicional, quadrilhas mais estilizadas, termos que se usam também. E é uma festa bastante linda que muitas pessoas esperam o ano todo para poder comemorar. Agora vamos conhecer um pouco das danças da região Nordeste, porque festa tem que ter dança, né? Quais são as danças que a gente encontra aqui? Vale lembrar que existem muitas, mas as que eu vou citar para vocês são as mais tradicionais, as que fazem parte da nossa cultura. Primeiro temos o frevo. Usam aí alguns símbolos, alguns objetos, como a sombrinha de frevo, acrobacias e passos, que há muito tempo atrás eles falavam que era como se o chão estivesse quente, o chão estivesse fervendo. E aí vem o termo do frevo, essa dança que é muito conhecida aqui em Pernambuco, tá? Em qualquer lugar pode ter o frevo, mas ele tem origem aqui em Pernambuco. Temos a capoeira, que é uma dança, mas também é considerada uma luta, porque os africanos, quando vieram para cá, para o Brasil, quando eles foram tragos para cá, eles tinham a capoeira como uma forma de se defender, como uma forma de lembrar um pouco da cultura deles. E existem canções, existem músicas também específicas, e instrumentos como berimbau, entre outros. E a capoeira, ela é bastante praticada, faz parte da nossa história, é uma cultura que conseguiu ultrapassar todos esses anos e se manter viva. Agora vamos conhecer um pouco das lendas da região Nordeste. Lendas são alguns contos, alguns mitos que as pessoas falam para poder assustar, para poder dar medo. A gente não sabe se é verdade ou não, mas elas existem e são passadas de geração em geração. Eu já segurei aqui o chaminézinho porque eu confesso que eu morro de medo de algumas lendas. Eu trouxe duas da região Nordeste. A primeira é a lenda do Papa Figo. É um homem velho e horrorento que pega as crianças desobedientes e colocam em um saco. Alguém já contou essa história para você? Geralmente os pais, quando as crianças desobedecem, elas falam isso, cuidado que o Papa Figo vai te pegar. Não sai de casa sozinho que o Papa Figo te pega. E olha essa imagem que eu encontrei na internet. Ui, chaminézinho, ainda bem que você está aqui comigo, hein? Que eu morro de medo de lendas. Tem outra lenda também bastante conhecida aqui, lá da região do Piauí. O Barba Ruiva. Diz que é um homem muito charmoso, muito encantador, que de manhã, quando ele sai do Rio São Francisco, ele sai como se fosse um menino. À tarde ele vira um rapaz de barba ruiva e à noite ele vira um velho de barba branca. E some sem ninguém nem imaginar. Ui, imagina só. Fica aqui, chaminézinho, que agora eu vou falar um pouco das comidas. E é muito bom a gente falar das comidas, né? Quais são as comidas típicas da região Nordeste que surgiram aqui na nossa região, que as pessoas daqui gostam de preparar, porque o nordestino ele tem um bom tempero. Então vamos lá conhecer um pouco das comidas. Temos aí, casquinho de siri. O siri que tem nas nossas praias, né? Eles fazem esse preparo bem delicioso. Temos também o vatapá, moqueca de peixe, carne de sol, bobó de camarão, munguzá. Qual desses aí você gosta mais? Olha, eu particularmente gosto muito da moqueca de peixe, mas o bobó de camarão também é uma delícia, né? Aqui na nossa região a gente tem esses pratos que usam um pouco dos frutos do mar. Como eu citei para vocês, a gente fica situado numa região do litoral, então somos banhados pelas praias.
E aí tem essa presença desses alimentos. E o munguzá, alguns historiadores falam que é uma comida também que foi trazida para cá, bastante antiga, que está presente na nossa região há muito tempo. E vale lembrar que, por influência dos povos indígenas, nós também temos aí essa alimentação dos peixes, porque eles saíam para pescar, tratar o peixe, se alimentar daquilo que a natureza oferece, alimentos naturais, frutas, legumes, vegetais e também peixe, siri, camarão, tudo isso que é ofertado. A nossa culinária, ela é muito rica. Tem outros modelos, outras receitas também, mas eu trouxe para vocês essas 6. Você já provou algum desses pratos? E agora vamos falar um pouco das brincadeiras da região Nordeste, porque brincadeira também é cultura. E aqui a gente tem algumas brincadeiras bastante divertidas. Empinar pipa. A pipa pode ser chamada de papagaio, entre outros nomes. Tem muito nome, mas aqui a gente chama de pipa. A brincadeira do lenço. Uma pessoa, enquanto todos estão ali em roda, a outra vai passando e deixa o lenço cair para que os outros possam acertar em quem foi que o lenço caiu, e aquela pessoa vai ter que correr. Tem várias variações dessa brincadeira, tá? Dependendo do estado em que se mora. E aquela outra brincadeira, badoque ou estilingue, lá onde eu morava a gente chamava de badoque. E os meninos, ó, sempre saíam de casa com seu badoque para tentar acertar alguma coisa por aí. Hoje em dia eu não vejo mais as crianças brincando com isso. Também não sei se ainda existe alguém que saiba fabricar esse brinquedo. E temos a brincadeira do passa-anel. Todos ficam com a mão bem fechadinha e a outra vai passando o anel e disfarçadamente ela tem que deixar o anel cair na mão de uma pessoa, mas ninguém pode ver. Porque aí depois, quando perguntar com quem está o anel, todos vão ter que adivinhar e a pessoa vai ter que estar lá, ó, bem caladinha para não ser descoberta. Você já brincou de alguma dessas brincadeiras que está aparecendo aqui na tela? Qual dessas brincadeiras é a sua brincadeira preferida? Você sabe montar uma pipa? Qual é o material que eu preciso para poder montar uma pipa? E aí a gente observa que essas brincadeiras, como eu falei no comecinho da aula, são brincadeiras que as pessoas precisam fabricar o brinquedo. Não precisa de nada comprado, de nada tão caro. É tudo aquilo que foi produzido, que foi criado, que os pais ajudaram a fazer. E essas brincadeiras também precisam que as crianças corram, saiam por aí andando mais, conversando mais, porque infelizmente hoje em dia, ó, muita criança quer brincar apenas no celular, ou então ficar parado assistindo televisão. Mas a criança precisa correr, se exercitar, brincar com outras crianças e até brincar sozinho, desde que coloque aí toda a energia para ser gasta, tá bem? E o nosso desafio de hoje tem a ver com essas brincadeiras da nossa cultura. Você vai nos enviar um vídeo participando de alguma brincadeira popular. Então pensa aí, qual brincadeira você gosta mais? Pede para que alguém aí na sua casa filme você fazendo essa brincadeira, se movimentando, e manda aqui pra gente. Você pode mandar para o seu professor ou mandar para o Instagram da Secretaria de Educação, tá bom? Eu vou ficar aguardando os vídeos, pode ser uma foto também. Vou esperar, espero que você cumpra esse desafio, porque na nossa próxima aula de História, eu vou querer mostrar aqui na tela diversas brincadeiras, tá certo? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a nossa região, que tem essa riqueza cultural enorme. Te espero na próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!